culto na direção do departamento de casais. Eu sei que alguns aqui são casados e outros estarão caminhando para um casamento. Então, com certeza, essa palavra é para toda igreja, porque ela é bíblica. Então, é para toda igreja. Amém? Hebreus capítulo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Verso de número 4. Apenas esse verso. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Pai amado, eu te louvo, porque já sentimos a tua presença, através dos louvores, dos testemunhos, de tudo que foi realizado até agora. E eu lhe peço que as tuas boas mãos ainda sejam conosco. Meu Deus, que a tua palavra agora que será ministrada produza fruto em nosso coração, possa trazer restauração em famílias, em vidas, e que seu nome seja glorificado no meio do teu povo, Pai. Assim eu te dou graças, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Tome seu assento, louvando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Então nós precisamos aprender algumas lições para evitar que o nosso casamento seja atacado, seja que venha fracassar. Eu quero aqui citar algumas situações. Primeira situação, a experiência de Adão e Eva em Gênesis capítulo 3. Primeiro casamento, primeira união, primeira experiência, que nós podemos aprender com eles. Então, Gênesis capítulo 3 vai relatar alguns detalhes sobre aquilo que aconteceu com Eva, aquilo que aconteceu com Adão. A primeira coisa é que Eva estava onde? Ela estava no jardim do Éden. Com quem? Com seu marido Adão. Aonde estava Adão? Alguns dizem assim, que Adão pecou porque Adão devia estar junto com a sua esposa. Mas eu já citei que Deus havia dado uma ordem para Adão. Deus havia dado trabalho para Adão. Um trabalho é cultivar e guardar. Não sei, a Bíblia não fala o que Adão estava fazendo. Verdade é que Adão estava lá. E não estava tão distante de Eva. Eles deviam estar lá, no jardim, que não era tão grande. Tá? Deus faz um jardim, coloca no Éden e põe Adão e Eva ali dentro. Adão poderia estar trabalhando, poderia estar dormindo. Mas a Bíblia diz que, de repente, a serpente, o diabo, vem conversar com Eva. O diabo vem dialogar com Eva. E vem começar agora a falar com Eva. E falar com Eva de forma a corromper o pensamento de Eva. Dizendo, a conversa foi puxada pelo diabo. Eva só deu moral para ele. A Bíblia diz, em Tiago 4,7, que nós devemos resistir ao diabo, não dialogar com ele. Resistir ao diabo. Tá? Então, preste atenção. O que acontece? Eva estava lá. O diabo aparece e começa a falar para Eva. Eva, como é que o Senhor disse? De toda árvore podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podereis comer. Ele começa um diálogo com Eva. E Eva começa agora a dialogar com aquela serpente maligna. O próprio diabo. Aonde estava Adão? Adão estava lá. Mas por que Eva começa agora a conversar? Porque, infelizmente, existe o agir do inimigo, do próprio diabo, que traz as más conversações, que Paulo em Coríntios diz que corrompe os bons costumes. Não foi só lá na época de Eva. Hoje o diabo tem falado com muitas mulheres e com homens. O diabo tem corrompido, tirado a palavra de Deus da mente de jovens senhoras que casaram há pouco tempo, tem tirado a palavra de Deus de homens novos, casados recentemente, de homens idosos, de homens que são obreiros. O diabo tem conseguido dialogar, conversar, e o pior é que tem gente dando conversa para o diabo, irmão. Em vez de falar com Deus, em vez de falar com seu marido dentro de casa, Eva erra indo conversar com o diabo. E o diabo agora vai colocar princípios que não são de Deus, princípios mundanos. Quando você conversa inconveniente, com parente, com amigo, cuidado que o diabo pode estar usando a boca da pessoa
para tirar você da casa de Deus, para colocar você numa situação complicada, para trazer um problema no teu relacionamento conjugal, para trazer um problema no teu relacionamento familiar. O diabo sempre está ali, falando assim, para que isso? Não vai te acontecer nada de mal não. O erro de Eva é que ela não precisava ter conversado com o diabo. Ela poderia ter corrido para Adão, mas infelizmente está correndo para o inimigo, está correndo para o abismo, tá? E não está percebendo isso. O que tem de gente dentro da igreja? Por que tanto divórcio no meio da igreja? Porque infelizmente, em vez de correr para o lado do pastor, em vez de correr lá para um departamento de casal, de pessoas que são honestas, sinceras, tementes a Deus, estão correndo para pessoas desviadas, para o mundo, para o WhatsApp, para o Facebook, estão correndo para o braço do amigo, da amiga, estão dando conversa para o diabo. Como é que o casamento resiste assim? Como é que consegue sobreviver, agradar a Deus dessa forma? Não consegue. E o diabo, ele sempre vem, irmão, tirando de você a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Falando, Deus havia falado, ó, de tudo você pode comer, mas daquela árvore você não pode. Era lei de Deus, mandamento de Deus. Você lembra Ananias e Safira? Mentiram ao Espírito Santo no livro de Atos, os dois morreram, tá? Mas eles estavam dentro de casa. Aí Pedro vai falar, Ananias, por que o diabo colocou no teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O diabo está agindo todos os dias, está agindo no dia de hoje. Talvez o diabo agiu no coração de uma esposa, de um marido, de um jovem casado, hoje ainda, ontem, ou talvez vai agir amanhã, quando aquela menina conversa uma conversa que não era para você conversar. Tem conversa que não é para você entrar, que não é para você conversar, que não é para você falar, e você se mete lá, depois você perde aquilo que Deus havia dado para você, e vai reclamar como? Para quem? Cuidado com esses princípios. Conversa com gente do mundo, mas não conversa com o pastor. Recebe gente do mundo, mas não recebe gente da igreja. Tome cuidado, o diabo já está lá e você não está percebendo. É verdade que Adão poderia ter feito alguma coisa, talvez ele não tenha visto. Tem muito marido que descobre quando é tarde, tem muita mulher que descobre quando é tarde, mas há um início, e muitas vezes é no início que a gente tampa o sol com as peneiras. Todo divórcio tem um início. Perderam ali o direito de estar no paraíso, teve um início para isso, não foi à toa. Deus não castigou eles à toa. Há um início. Só que infelizmente tem gente que está brigando dentro de casa e não pede socorro para o pastor, não vai orar, não vai se aconselhar, não vai ler Bíblia, não vai se consagrar. Até o dia que eu descubro, pastor, o senhor ficou sabendo? Um membro da sua igreja lá separou. Começou aonde? Talvez tenha começado naquele dia que teu marido chegou triste, ou tua esposa estava chateada, doente, e você não achou bom, foi se aconselhar com quem? Com o diabo. O diabo tem nome, João, Maria, Tiago, Santo. O diabo tem parentesco, é tio, tia, parente. Muitas vezes o diabo está mais próximo do que você imagina. Mas sabe o que Deus está falando para você hoje? Pare hoje de dar conversa para o diabo e comece a ouvir a voz do Espírito Santo, que fala ao coração da igreja. A Bíblia vai dizer que Eva olhou para, depois que o diabo falou com ela, teve um início. A Bíblia não diz que foi antes, porque ela estava lá de boa, cuidando da sua casa de boa. O diabo veio, ela deu conversa. Na hora que o diabo, a Bíblia diz que o inimigo, o ladrão, vem roubar, matar e destruir, e ele nunca vem fazer. Quando ele foi tentar Jesus, ele não tentou uma vez só, ele não tenta uma vez só, ele é tentador, ele tenta várias vezes, ele é prejudicial a tudo quanto se declara a Deus. Agora entenda bem, Eva estava lá tranquila, foi dar conversa para o diabo. Uma conversinha tem problema? Depende da conversa. Uma conversinha tem problema? Depende da conversa. Um WhatsApp tem problema? Depende do WhatsApp. Um Instagram tem problema? Depende do problema. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se você, mulher, der lugar para o diabo entra e acaba com a tua vida. De mulher ser chamada santa, tu vai ser chamado de prostituta, de adúltera no céu. Entra
e destrói. Por quê? Porque Eva, logo depois, agora ela começa a olhar algo que ela não tinha visto antes. Olha o que o diabo pôs no coração dela. Olha para a fruta. E a Bíblia diz que ela olhou para a fruta, achou bonita e desejou. Até ali não tinha dado. WhatsApp, Facebook. Você tome muito cuidado, irmão. Você hoje está ali, eu te amo, meu marido, te amo. Aí o maridão está lá, não sabe o que a mulher está conversando no WhatsApp, não vê o que os filhos estão conversando, não sabe, ela não sabe dele. Daqui a pouco, aquilo não é só uma conversa. Ele vai olhar e vai desejar. E quando o homem deseja outra mulher, ele larga a filha, ele larga a casa, ele larga trabalho, ele larga tudo. Larga. O diabo, ele começou com uma conversa. Agora o que é Eva? Eva está desejando proibido. Toma cuidado, varão. Toma cuidado com quem você conversa. A melhor coisa é você não pôr senha no seu celular e deixar tua mulher olhar o celular todo dia para você não cair em tentação. Deixa lá. E se o marido começa a esconder celular e a mulher começa a esconder celular, isso aqui é meu direito. O seu direito acabou quando você casou comigo. Não é meu celular, não é teu celular. Não devia ter casado. Agora casou, é nossa cama. Não é minha cama e tua cama. É nossa cama. É o nosso dinheiro e o nosso celular. Tu pega o meu, pega o teu. Porque depois o que acontece? Começa com uma conversa e agora está desejando pelos olhos. Chega a baba. Olha aquele da academia. Começa a conversa marcando. Aí o cara falando, mas como você está bem? Como você está malhada? Está malhada no céu, malhada no inferno. Está malhada mesmo. O cara usou o termo certinho. Malhada. Branca era antes. Malhada é salpicado de preto. Está malhada. Antes era santificado pelo sangue do Cordeiro. Limpinha, branquinha. Agora está malhada. Está uma vergonha. O cara usado pelo diabo ainda fala, como você está malhada? Que corpo. Se você fosse minha. Conversa. Queima, Jesus. Perfeito, queima. Depois o quê? Começa com os olhos. Mulher para de olhar para todas as outras frutas. E começa a olhar para a proibida. Você tem, não vou chamar marido de fruta não, porque vai ficar ruim, né? Mas você tem um belo espécime dentro da sua casa, que Deus lhe deu. Mas o que o diabo faz? Para de olhar para ele e começa a olhar para outro, achando que o outro é melhor. Só que não para aí. Tudo começou com o quê? Diga, com uma conversa. Diga, uma pequena conversa. Aí você fala, uma conversinha no WhatsApp não tem problema? Mas só que não termina. Ela olhou com os olhos, come com os olhos. Tem cara, irmão, quando vê tua esposa baba. Sabe quem é que tem que guardar ela? É tu, filho. Não é eu não. Quem tem que proteger, guardar ela do diabo é tu. Tem muito diabo que está falando com a mulher, irmão, porque marido está ausente. Não estou dizendo ausente da presença, igual os irmãos que viajam, não estou fazendo isso com os irmãos, colocando os irmãos na situação complicada. Ausente da presença como um líder do lar, como um homem da casa, como um marido que deve ser respeitado e bem tratado, mas que deve amar a esposa. Essa ausência abre uma brecha para o diabo destruir tua casa. Abre a ausência. Quem estava lá no paraíso? Adão e Deus. Para quem que a mulher foi olhar? Para a fruta. E conversar com quem? Com o diabo. Só que ela não para aí. O que a Bíblia diz? Que ela foi lá tocar. Porque o desejo não é só de olhar. O desejo é de tocar e comer da fruta. Esse é o desejo maligno. Por que essa situação chega muitas vezes, como no caso de Adão e Eva? Porque não houve comunicação entre Adão e Eva. Eva, no primeiro momento, deveria ter corrido para Adão e conversado com ele, mas ela não faz isso. Um dos princípios da falência e da brecha do diabo é quando não há comunicação, principalmente a comunicação entre o homem e Deus. Você para de orar,
a respeito do teu casamento. Para de se consagrar. Você acha, casou, aí isso é um erro das irmãzinhas. Casa, acha que o namorado... Irmã, meu Deus, eu acho que Deus está até avisando alguém aqui. Tá? Estou até com meu coração pipocou aqui. Casa e acha que porque casou, o marido é apaixonadinho, aí não ora mais, vem para a igreja uma vez por mês, não jejua mais, dízimo só uma vez a cada um ano bissexto. Aí vai, achando que não, meu marido é apaixonado por mim, daqui a pouco o coração dele se vira para outra. Por quê? Porque não há comunicação entre o casal e principalmente do casal com Deus. Segundo, não há obediência nas normas estabelecidas. Tudo há limite, diga, tudo há limites. Deus falou assim, vocês podem ir até aqui, mas passa daqui não. Há limites para o casal. Há limite para o homem liderar a sua casa, desde que não maltrate a sua esposa. Há limite para a mulher ser individual, desde que ela não se coloque acima do marido. Há limites na Bíblia. Há limites. Deus colocou limites. Quando Adão e Eva começam a desobedecer os limites, o diabo encontra uma brecha. E não há vigilância. O diabo estava ali do lado e Adão dormindo. Estava do lado e Adão não percebendo, ou trabalhando não percebendo. Talvez o diabo esteja tão próximo da tua casa. O perigo não é ele estar próximo, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor e não ao derredor. O diabo está ao derredor. Mas entenda, o perigo é você não vigiar. E o diabo ele invade, destrói. Aí quando você vai ver, já é tarde demais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Os casais que estão recebendo, diga glória a Deus. Amém? Eu vou citar outro exemplo aqui, porque hoje eu resolvi pregar para casais e sobre casamento. Gênesis capítulo 39, verso 6. Vai contar a história de José, filho de Jacó e Raquel. José, ele vai para o Egito, ele se torna o governador do Egito. Todo mundo conhece essa história? Amém? Eu não vou falar da vida de José hoje. Eu vou falar da mulher de Potifar. Uma história muito pouco conhecida e pouco comentada, mas por alguns conhecida. A Bíblia diz que José agora recebe o benefício de Deus, mesmo indo para o Egito. E Potifar, que era um general do Egito, abaixo de Faraó, ele vê que tudo que José coloca a mão prosperava. Por quê? Porque Deus era com José. Diga, Deus era com José. Aí o que Potifar, muito sabiamente, pega José e leva para a casa dele. Agora a Bíblia vai dizer dessa forma, tá? E Deus abençoou a casa de Potifar. A Bíblia é bem clara. Deus prosperou a casa, os servos, os animais, o campo de um egípcio, de um homem que não temia Deus, de Potifar. Aí, vírgula, por causa de José. Qual é a casa que foi abençoada? José era escravo, mas quem prosperou? Potifar. Quem enricou? Potifar. Tudo que plantava nascia, tudo que comprava dava lucro, tudo que fazia era bem sucedido. Mas de repente, passou-se os dias, acontece que a mulher de Potifar, quem é a mulher de Potifar? Uma mulher poderosa, tinha dinheiro para ir para todos os salões, tinha um marido que era Potifar, o marido dela era general. Porque no primeiro caso de Adão e Eva, quem estava lá cutucando Eva? O diabo. Mas aqui a Bíblia não faz referência de Satanás, de demônios. A Bíblia vai dizer que aquela mulher de Potifar, rica, morava numa mansão, tinha funcionários, tinha prosperidade, tinha a providência, a proteção do próprio Faraó, tudo que ela queria estava lá. Mas o problema é que o coração dela era mau. Existem pessoas que o coração é maligno. Existem pessoas que o coração é ruim, mau. E foi o próprio Senhor Jesus disse, em Marcos 7, do coração do homem procede
a prostituição e o adultério do coração. No primeiro caso, estava lá o diabo tentando, cutucando Eva, corrompendo Eva. Mas aqui nesse caso, a mulher de Potifar, ela tinha tudo. Ela tinha um marido, e o marido era um cara da sociedade. O marido era um profissional. O marido era um guerreiro. O marido amava ela, porque tudo que ela queria, dava. Entenda, mesmo lá no Egito, não podia trair não. Tá? Engraçado que lá no Egito, que era mundo, não podia trair. Hoje nós temos muita igreja que está aceitando traição. E no púlpito está homem traindo, mulher traindo, dando santa ceia para a gente traindo. Enquanto lá no Egito, o próprio Potifar sabia que a traição era um crime passível de morte. Ah, muitas vezes o mundo está com princípios melhores do que muito crente. Tem crente achando que traição é normal. Traição é uma abominação aos olhos do Senhor. Uma abominação aos olhos do Senhor, passível de morte espiritual, de queimar no inferno eternamente. Entenda, essa mulher, ela tinha tudo. Aí ela olha para quê? A Bíblia diz que ela vai olhar para José. José é um homem de Deus. E ela dentro da casa, ela vai desejar aquilo que não era possível para ela, que não era dela. Em vez dela desejar o marido dela, em vez dela se arrumar para o marido dela, em vez dela esperar o marido dela chegar do trabalho, de arrumar o cabelinho, passar aquele perfume lindo para o marido dela, quem que ela começa agora a desejar? O que não é culpado, coitado, o inocente do José. Mas a Bíblia diz que José era o quê? Formoso, belo. E ela foi olhar José pela beleza. E ela desejou. Agora entenda bem, tá? A Bíblia vai dizer que ela fica vários dias chamando José para deitar. O que leva uma mulher a trair o seu marido? Aí você fala, pastor, é porque meu marido me trata mal. Potifar não tratava ela mal, não. É porque meu marido é duro, não tem dinheiro. Aquela mulher era rica. É porque meu marido não me dá uma casa boa. Aquela mulher tinha uma mansão, mas o mal não estava fora, estava dentro do coração dela. Assim é a mulher na igreja quando se afasta de Jesus, quando para de orar, quando para de pedir direção ao Espírito Santo. Ela começa a fazer coisas abomináveis, coisas que a nossa cabeça nem imagina, a ponto dela trair o marido, ela se perfumar, se arrumar, colocar uma roupa íntima, uma roupa colada, para ir para onde? Para ir cantar, seduzir um homem que não era dela. Seduzir um homem que não era dela. A palavra na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4,5, diz assim: não com desejo de lascívia, como os gentios. Lascívia é um desejo incontrolado, sexual, para algo que é imoral, levando ao adultério. Começa muitas vezes com WhatsApp, conversa com você, vê, deseja, a ponto agora de você se arrumar, deixar o teu marido sair para trabalhar e vagabundar na rua, e prostituir na rua, adulterar na rua. Coisa horrível, imunda, abominável é que essa mulher fez. Ela seduzia José. Graças a Deus que José era um homem de Deus e não caiu na sedução. Mas como existe mulheres hoje seduzindo os outros, sendo ou desejando aquilo que não é teu, ou fazendo com que o outro deseje aquilo que não é dele. Vou explicar. Tem muita mulher que está se colocando como a árvore proibida. Coloca lá no WhatsApp, irmã, porque lascívia é você gerar um desejo proibido em alguém. É por isso que Jesus vai falar, olha, em Mateus 5, se alguém olhar para uma mulher com um desejo impuro, já prostituiu, já pecou.
não precisa tocar. Quando Eva olha para aquilo que era proibido, ela já estava, e desejou, ela já estava pecando. Agora, quantos homens aí estão pecando, porque mulheres crentes estão colocando roupas transparentes e mostrando parte do seio para o mundo ver. Quando ela coloca aquele bustier meio aberto aqui, com aquela coisa fininha, fala, mas não está mostrando tudo. O que não está mostrando? E o resto? Aí você não sabe, e o marido acha bonito, mas não sabe que você vai sair. Potifar saiu, e tem um que não é José, que não é temente a Deus, que está olhando a tua esposa, está babando, está desejando. Aí culpa a mulher porque tem um banana dentro de casa, que não fala para a mulher, isso é pecado, porque tem medo de perder ela, mas está perdendo. Não estou falando que as irmãs têm que não colocar nenhuma foto, mas a lascívia, a sensualidade gera um desejo. Jesus falou, aquele que olhar para o teu corpo e desejar, já pecou. E o que tem de irmã que está colocando para gerar desejo no outro, e o marido está fazendo cara de bobo, achando que não está vendo, que não está enxergando, que não tem igreja para ver, que não tem pastor para ver, que não tem filho para ver, que não tem pai para ver, que não tem vô para ver. Todo mundo vê. Agora tem um que vê também, é Deus. Aquela mulher, ela devia ter se ataviado para o esposo dela. Quer mostrar, irmã? Mostre tudo que você tem, mas mostre para o teu marido dentro do seu quarto. Não mostre no WhatsApp não, porque você está pecando. Vá lá naquelas fotos sensuais, de bumbum, de coxa, de peito. Vai lá, me perdoe quem achar ruim. Vai lá e arranque aquela foto e peça perdão para o teu marido e peça perdão para Deus. Tome vergonha, tome jeito de crente. Tome tenência, deixe o Espírito Santo encher você de novo. Porque tem alguém que curte, que está te chamando de linda. Isso é pecado. Você está desonrando o teu marido, você está desonrando Potifar dentro da tua casa, que tem tratado você. Talvez teu marido não tenha o dinheiro que Potifar tem, mas ele faz tudo por você, morre por você, tenta alimentar você, tenta cuidar de você, tenta dar uma casa para você, proteger você, e é a mulher de Potifar que desonrou ele. Ela insistia diariamente no pecado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, foge de toda impureza, porque o teu corpo é para o Espírito Santo. Foge da impureza. Isso não é para você. Isso desonra teu marido. Tem marido que está desonrando a sua esposa dentro de casa. Se ele fizer a mesma coisa, marido, taludinho, coloca lá no Instagram, minha coxa, eu tenho tanto de bíceps. Para quem? Adúltero, está pecando. Para com isso, igreja. Não ache bonito isso, não curta a foto de quem coloca assim. Mostre, você vai viajar, viaje, coloca um short, mas para que fazer propaganda? Aquilo que está sendo feito é para mostrar. Mostrar o quê? Para quem? Põe uma roupa bonitinha, uma roupa legal, tire com seu marido, coloque lá no seu passeio em Caldas Novas, ou seja, onde for. Mostre lá a família, tá? Quem quiser curtir, curta, quem não quiser, amém. Mas para que gerar desejo sexual? Quando você mostra as carnes, você está desejando que o cara coma churrasco. Não é outra coisa. Agora, cadê o banana do marido? Cadê o sem noção do marido? E aí, quando a traição dá errada, ela chegou, porque graças ao Senhor Deus guardou o coração de José, ainda há corações que são guardados. A endiabada ainda colocou, não, foi José que arrancou minha roupa, aqui que veio me seduzir. Que José, nada, rapaz, foi você que deu lugar para o diabo.
Está culpando José não, irmão. Ah, pastor, mas o rapaz veio me cantar e eu não consegui sair da cantada dele. Não, irmão, manda tomar vergonha na cara e vai falar que vai falar para o seu marido. Acaba na hora. Acaba ou não acaba? Acaba na hora. Se não falou, é porque gostou. Aí depois vai colocar. Aí sabe o que a gente conta na igreja? A mulher que trai, que mente, que engana, que prostitui, adúltera. Porque a palavra é essa na Bíblia, adúltera. Aí fala assim, não, eu fiz isso porque o meu marido não me trata bem. Como não lhe trata bem? Está trabalhando para você, está te cuidando. Ele te traiu? Não, mas eu estou me sentindo depressiva. Vai tomar remédio, vai orar, vai se tratar. Traição não é vitamina, é pecado. Vai se tratar, toma vergonha na cara. Respeita aquele que fez uma aliança com você. Respeita aquele que é pai dos teus filhos, respeita aquele que está lá labutando, seja numa roça, seja atrás de um escritório, numa mesa, seja aonde for, está lá trabalhando para você. Tenha misericórdia e pare com isso. Ah, pastor, eu fiquei apaixonada. Claro que fica apaixonado. Teu marido é pobre, está aí o maridão acha que é bonito. A mulher mostrar as coisas, está o outro lá que tem dinheiro, Ricardão tem dinheiro, tem conversa, tem lábia, está lá cantando tua esposa, depois ela te deixa por ele. Sabe quem é o culpado? Foi você, porque ele começou da onde? Ele viu, vê, começa uma conversinha, deseja, aí já era. Estão entendendo? Mas eu espero que isso mude, traga mudança no teu relacionamento. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher que começa a esquecer Deus, o que entra lá é o diabo, irmão. Você para de orar na sua casa com a sua esposa, para de vir no círculo de oração, para de ler Bíblia. Você está achando que daqui a pouco você está fracassada, está com dinheiro, pode estar até com uma profissão, está lá sem um maridinho. Por quê? Porque deixou Jesus. Eu quero falar de uma última mulher. Essa última mulher, ela também é pouco conhecida, chama Mical, mulher de Davi. Uma mulher que fracassou, casada com o rei Davi. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel capítulo 6, vai contar a história deles. Casada com o rei Davi, amava o rei Davi, em certo momento Saul veio matar Davi, e ela toma atitude de ficar do lado de Davi, protege Davi, ajuda Davi a fugir do pai dela, e ele é livre da morte, primeiro pela mão de Deus, e segundo porque ela foi o instrumento para isso. Ela realmente amava o marido dela. Mas aprenda uma lição, amar e ter boas atitudes são duas coisas diferentes. Ela era apaixonada em Davi, mas de determinado momento ela começa a ter atitudes erradas, ela começa a agir de forma errada. Tem crente que começa a agir de forma errada, achando que Deus vai abençoar. Não funciona assim, irmão. Aquilo que você planta, Gálatas 6,7, você vai colher. De Deus ninguém se zomba. O que você plantar, tu vai colher. Olha o que acontece. Certo dia Davi está vindo, trazendo a Arca da Aliança, ele está todo feliz, porque a Arca da Aliança está voltando para Israel. Ele está todo feliz, está pulando, está se alegrando. A Bíblia diz que ela está olhando da onde? Da janela. Quem ela está olhando? Quem? O marido dela chegar, o esposo, rei dela, marido dela, um homem de poder, um homem temente a Deus, um homem que tinha uma comunhão com o Senhor. Ele era, além disso tudo, ele era um grande guerreiro, e ele resolve, casa com ela, e agora Davi está vindo dançando, Davi está vindo pulando, Davi está vindo se alegrando. Ele se alegrava tanto com Deus, irmão, que a Bíblia diz que a estola dele subia. E ela olha lá de cima e ela começa agora a caçoar de Davi. Ela começa a zombar de Davi, falando que Davi se colocou no ridículo. É essa atitude de Mical, esposa de um rei, esposa do grande rei Davi, um homem conforme o coração de Deus. E a Bíblia diz que ela agora vai ser rejeitada e ela vai perder aquilo que ela tinha, o coração do marido dela. Continua casado, mas
perdeu o coração do marido dela. O que tem de mulher? Mical era uma mulher amargurada. Diga, amargurada de espírito. Essa mulher era amargurada de espírito. Por isso ela não consegue se alegrar. Por isso ela não consegue se expressar, viver uma felicidade. Ela havia tido muitos problemas com o pai dela, com várias situações que havia ela passado. É interessante que o livro de Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim, que ninguém seja faltoso, se separando-se da graça de Deus e não haja no meio de vós raiz de amargura. Mical era uma mulher amargurada pelo tratamento do pai, pela vida que ela vivia, e ela transfere isso para o relacionamento conjugal dela. Ela transfere isso para o relacionamento marido, que tem de mulher magoada pelo que aconteceu no passado, e transfere isso para o relacionamento, deixando de receber o melhor do seu marido e principalmente o melhor de Deus. Mical, em vez dela se alegrar com o marido que está voltando da guerra, voltando da peleja, voltando de trazer a arca, em vez dela dar uma palavra de ânimo, em vez dela se envolver com ele, em vez dela ganhar o coração dele, ela vai ser uma chata, ela vai ser uma mulher problemática, uma mulher temperamental, uma mulher esquizofrênica. E ela estava estéril e morreu estéril. Ela tinha o coração do marido e perdeu o coração do marido. Agora, Mical só tinha uma tarefa: viver aquele momento da melhor forma possível com o marido dela, se alegrar. E ela deveria ter entendido isso. Ela deveria ter compartilhado alegria, compartilhado momentos bons. Deus cuidaria do resto. Mas ela vai agora ficar estressada. O que tem mulher dentro da igreja que não consegue ser feliz porque aconteceu uma coisa no passado. Pastor, o senhor não sabe da minha vida, eu não sei da sua vida, irmão, mas passou, graças a Deus, uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficar, prossigo para que estão diante de mim. Irmão, para com isso, para de ser desse jeito, para de ser dessa forma, para de ficar lamentando aquilo que já aconteceu. Levanta a tua cabeça e vai ser alguém melhor. Vai ser alguém que produz, alguém excelente, que traz alegria dentro do teu casamento. Ah, meu marido não merece. É teu marido. Se você não quer tratar ele bem, tu quer que quem? A Ricardona? Ah, não quero beijar meu marido. Tu quer que ele beije quem? Ah, eu não quero cuidar da minha esposa, que hoje eu estou magoado. Irmão, ela não tem culpa. Então esse problema de raiz e amargura tem tomado o coração de muita gente. Ela não é responsável pelo negócio mal feito que você fez. Ela é a mulher que casou contigo, trate ela bem. Ela está sofrendo porque ela não fez uma boa escolha. Está sofrendo porque podia ter orado mais, jejuado mais e escolhido mais. Não escolheu, mas ela está lá do seu lado. Valorize ela. Valorize o que ela faz dentro da sua casa. Valorize a roupa que ela lava. Valorize a comida que ela compõe. Marido, ame a tua esposa, tratando ela como a parte mais fraca, tendo ela como respeito. Trate ela, ame ela como Cristo amou a igreja. Sabe por quê? Porque ela não é culpada do que você fez, mas ela resolveu estar do seu lado. Ela é tua auxiliadora, ela é tua ajudadora, ela que está te socorrendo. Valorize ela. Agora, o que acontece? Você que entrou aqui nesta noite achando que a outra é melhor do que a tua esposa, engana-se. Essa aí é a que Deus presenteou para você. Essa aí que foi união. A outra pode ser contrato, irmão. Essa aí é união. Fique com a que é união. A grama do vizinho parece verde, irmão, mas ela traz uma indigestão para você, principalmente espiritual. Então é nessa noite a hora de você tomar uma posição de homem. Paulo diz, quando eu era menino eu falava, agia como menino, agora vim ser homem e estou precisando e vou fazer agora as coisas de homem. Está na hora de marido tomar a posição de sacerdote no lar. Você muitas vezes fica com medo, depois você perde por falta de uma atitude, por omissão. Salva teu casamento, salva a sua união, enquanto ainda há possibilidade. Tire da sua vida aquilo que desagrada a Deus. Pare de ter uma vida lascívia. Pare de ter uma vida promíscua. Pare de ter uma atitude que parece mais do mundo do que com o reino de Deus. Comece a dizer não para o diabo. Comece a se envolver mais com a tua esposa. Comece a olhar para aquilo que Deus lhe deu.
E que o Senhor em Cristo abençoe a cada casal aqui nessa noite. Se coloque de pé, em nome de Jesus.